A história que vamos contar é a história da mandioca. Vocês já ouviram falar sobre a mandioca? No Brasil, existem diversas formas de chamar esse alimento. Mandioca, maniva, aipim, aipi, castelinha, pão de pobre. Então aguardem aí que vocês vão escutar essa linda história. Agora já é hora de ouvir a história dos ancestrais Potiguari, Yanomami, Pataxó, Tupinambá, Deixavan, Tecunã, vem agora Curumim, Teinambá, contação, a história do Aipim, a história do Aipim. Há muitos e muitos anos, quando nem éramos nascidos, moravam aqui outros povos, os índios. Eles costumavam plantar os seus próprios alimentos, caçar enveredando as matas e pescar nos grandes rios. Mas logo ao entardecer, voltavam para sua tribo. Esses povos também gostavam de contar muitas histórias, que eram passadas de pai para filho. E foi assim que conhecemos essa linda história. Diz uma lenda tupi que uma linda moça, filha do cacique, casou-se com um índio muito valente. E depois de um bom tempo, ela engravidou. A notícia correu tão rápido que todos da tribo estavam curiosos para saber se era menino ou menina. A índia se lembrou dos ensinamentos de sua avó e sozinha saiu na calada da noite e entrou pela floresta. E depois de um tempo, voltou com uma linda menininha sobre os seus braços. Chegando em sua tribo, falou: "Vou te chamar de Mandi." A menina era encantadora. Sua pele era clara, diferente de todos que moravam ali na tribo, que ao o verem, se assustaram com o que estavam vendo. Cogitaram dizer que Mandi seria até uma maldição para sua tribo. Porém, dia após dia, Mandi ia cativando todos que ali moravam. Mandi parecia esconder um mistério. Ela era uma criança muito diferente das outras. Ela gostava de pular as pedras dos rios, ouvir o canto dos pássaros, passar o dia inteiro na mata, pular de pedra em pedra, fazendo a alegria de todos que moravam na sua tribo. Eu vi cantar o sabiá na bananeira, amor. Na bananeira eu vi o sabiá cantar. Eu vi cantar o sabiá na bananeira, amor. Na bananeira eu vi o sabiá cantar. Canta, canta, sabiá. Certo dia, uma enorme seca se alastrou pela tribo. As árvores já não tinham mais folhas, os rios secaram, a alegria foi embora e os índios disseram que tudo isso estava acontecendo por causa da maldição que Mandi trouxe. Porém, naquele mesmo dia, a indiazinha amanheceu doente. Ela estava muito doente, mas tão doente que quase não conseguia se levantar da rede. Toda a tribo ficou alvoroçada e foi nessa hora que eles mandaram chamar o pajé. O pajé logo apareceu e pediu depressa que alguns índios fossem buscar algumas ervas na floresta. Ele fez uma lista, com tudo bem direitinho, e os índios foram e voltaram. E quando os índios voltaram, o pajé pegou um grande caldeirão e colocou uma por uma e fechou os olhos. E logo começou a subir uma fumaça daquele caldeirão, e aquela fumaça foi subindo, subindo, e o pajé de olhos fechados se comunicando com seus ancestrais. Os ancestrais eram os antigos povos que habitavam aquela tribo. Só que quando o pajé abriu os olhos, o seu semblante
era de tristeza. Todos da tribo tentaram ajudar de alguma forma, mas nem as rezas do pajé, nem os segredos das matas virgens, nem as águas profundas, nem muito menos as banhas dos animais mais raros dali, resolveram o problema da menininha. E, infelizmente, Mani morreu. A comoção naquele lugar foi tão grande que todos choravam. A mãe de Mandi chorava, o pajé também chorava, as pessoas que conheciam Mandi choravam também. E a linda menininha Mandi morreu com um lindo sorriso no rosto. Os pais de Mandi resolveram enterrá-la na oca onde a menininha morava, pois isso era costume nas tribos tupis. Quando um ente querido morria, eles enterravam na oca onde a pessoa viveu seus grandes momentos de vida. Todos os dias, a mãe de Mandi regava sua cova, vezes com água, vezes com suas lágrimas, pois a saudade da menina era enorme. Passado alguns dias, na oca em que Mandi foi enterrada, nasceu um brotinho. A sua mãe ficou tão feliz que decidiu cuidar, regar, cantarolar, e aquele brotinho foi ganhando novas folhas e mais força, até que se tornou uma árvore linda e grandiosa. Suas folhas eram lindas, gigantes, brilhosas, faziam lindas sombras para as pessoas que moravam naquela tribo, e a sua raiz era tão forte que chegou a rachar todo o chão. Percebendo que o chão da tribo estava ficando todo rachado, os índios não encontraram outra forma de solucionar o problema a não ser arrancar a planta. E eles tiveram que arrancar. E eles arrancaram, e as raízes da planta eram enormes. Só que os índios se lembraram que naquele lugar tinha sido enterrado Mandi. E eles começaram a procurar o corpo de Mandi, só que não tinha corpo nenhum. No lugar do corpo, tinha uma grande raiz, marronzinha por fora e branquinha por dentro. E foi aí que os índios perceberam que aquela planta era a salvação da tribo e que Mani nunca havia sido uma maldição. Eles pegaram aquelas mudinhas e espalharam por toda a tribo, percebendo que se tratava de um alimento delicioso. E ele resolveria o problema da fome que a tribo já vinha enfrentando há tempos. Como a planta nasceu no lugar onde Mani foi enterrada, eles decidiram a chamar de mandioca, o que quer dizer casa de Mandi. Vem agora Curumim, tem na contação a história do aipim. A história do aipim. E essa história entra por uma porta e sai por outra. Quem quiser, que conte outra.